Bem-vindo à segunda aula do workshop Viver Fora do Sistema. Na aula de hoje, nós separamos dicas importantíssimas dos nossos professores e experts para você que deseja um dia se tornar um gestor de um empreendimento sustentável, ou que tem um sítio parado, ou que quer desenvolver um negócio na área de sustentabilidade. Só que antes da gente começar a aula, eu queria te convidar a assistir com a gente um vídeo sobre a transição e o processo de desenvolvimento da Estação Semente de Maceió, em Alagoas. Vamos dar uma conferida? Pindorama tem sido simplesmente a possibilidade de tudo acontecer, né? Porque inicialmente tudo era só um sonho, né? Era um sonho de viver no campo, de ter uma vida mais saudável, de ver as crianças crescendo mais soltas, né? O que hoje em dia é muito raro. Então, é através desse grupo, desse projeto, que a gente está conseguindo ver um pouquinho dessa realidade acontecer. Devagarinho, a gente chega lá. Quando a gente começou esse projeto, né, e começou essa parceria com o Pindorama, isso tem dado um norte para a nossa comunidade, porque traça objetivos, né, objetivos racionais para você chegar a racionalizar a implementação de estratégias dentro do espaço de uma forma racional. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Então, se Deus quiser, a gente vai construir no futuro um local muito legal aqui. E eu espero que você que esteja assistindo um dia venha conhecer. Bem, para a gente tem sido uma experiência muito rica desenvolver esse projeto aqui, que junto com o Instituto Pindorama, na Terra, estamos começando aqui do zero. E para a gente tem sido assim, uma experiência muito rica, um aprendizado mesmo, na verdade. A gente está bem entregue a esse projeto e bem disposto a realmente aprender e a desenvolver aqui na Terra as melhores práticas possíveis de sustentabilidade, de desenvolvimento aqui nessa terra, que é uma terra bastante rica e que a gente pretende aproveitar aqui da melhor maneira possível. Então tem sido uma vivência assim bem profunda e estamos aqui de corpo e alma nesse trabalho, né? E entregues aqui com as mãos prontas para trabalhar, e de coração entregue mesmo aqui para esse projeto que vai ser desenvolvido aqui na Terra. Esse cara chama Martim. O Martim, ele é uma criança, como muitas outras que estão nascendo agora, que nunca ouviu falar a palavra lixo para resíduos orgânicos. Para o Martim, resíduo orgânico é comida de minhoca, é comida de galinha, é solo, não é lixo. E o que significa pensar no Martim nessa perspectiva? Significa que a cultura está mudando. Indivíduos que estão nascendo hoje já não entendem mais culturalmente resíduo orgânico como lixo. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente passou a equipar as casas de um espaço dentro da casa, onde nesse espaço o resíduo orgânico ele é trabalhado pelas minhocas, ou seja, serve como alimento das minhocas, e o subproduto da minhoca é o que a gente conhece como humus. E aí esse humus vai para o canteiro, vai para o jardim, vira alimento. Então mudou-se o design da casa. Agora a casa tem um elemento que foi planejado que transforma o resíduo orgânico em composto ou adubo para as plantas, né? Então o design pode mudar a cultura. E é nesses termos que a permacultura trabalha. O design interferindo no nosso modo de vida, no nosso modo de operar o contexto onde existimos. Mudando essa forma de operar, a gente interfere na cultura e, consequentemente, melhora a condição de vida humana no planeta. E aí, a permacultura, ela começa a se manifestar. Eu desenhei esse elemento cisterna dentro de um contexto, casa, que poderia ser um sítio, colocando, a partir desse elemento cisterna, que tem água, outros elementos que vão fazer com que essa água tenha
maior significado dentro da casa. Quanto mais tempo a água ficar dentro da casa, funcionando como energia, mais vitalidade tem a casa. Então agora a cisterna ela se conecta ao chuveiro, ao vaso sanitário. Do vaso sanitário, a mesma água que começou lá da chuva, ela vai alimentar bananeiras. As bananeiras vão evaporar essa água e devolver para a atmosfera. A água do chuveiro vai passar por canteiros que vão limpar essa água, que a gente conhece como água cinza depois que sai do chuveiro, e ela vai sair uma água com qualidade para eu irrigar, por exemplo, o meu canteiro de ervas na casa. Então, ganhou valor a mesma água. Isso é muito interessante, porque o mesmo recurso energético que eu tenho disponível na casa, ele pode ter mais e mais e mais valor. Então, a permacultura, ela começa quando se estabelecem relações. Fazer permacultura não é fazer coisas, não é colocar uma cisterna na casa. Fazer permacultura é dar sentido à cisterna que eu coloquei na casa. Tem uma base teórica, né? Então, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre algumas referências que fizeram com que a permacultura existisse como uma forma de conhecimento e como uma metodologia de design. Uma das referências que eu acho que deve ser lembrada e sempre é o James Lovelock. James Lovelock é um cientista que criou uma teoria que diz que o planeta que a gente habita, ou seja, o planeta Terra, é um organismo vivo. Então, nós somos elementos vivos, as plantas, outros animais, que habitam um ser vivo que é o planeta Terra. Isso aqui é uma equaçãozinha que mostra que se a gente conseguisse capturar só uma fração, né, dessa energia solar numa determinada seção do globo terrestre, a gente conseguiria, em 20 a 30 minutos de captura dessa energia solar, a gente estaria conseguindo suprir toda a demanda de energia da humanidade durante um ano. Né? O Sol ele emite 47 bilhões de quilowatts por segundo, então é muita energia. Né? E essa energia solar foi capaz de manter a nossa civilização. Então a gente tem energia fotovoltaica e energia térmica. Né? Tem que saber bem a diferença disso, a gente vai ver passo a passo. Os módulos fotovoltaicos, como eu já adiantei, são placas compostas com blocos de células de silício. Né? Essas células de silício, na verdade, são blocos de silício. O monocristalino e o policristalino são formas diferentes, como esses blocos são fatiados, são produzidos na fábrica. Tá? Antigamente havia uma diferença de preço muito grande entre uma tecnologia e outra, porque o policristalino acaba que você tem painéis menores gerando a mesma quantidade de energia. Então, se eu estou na cidade e tenho um telhado pequeno, eu quero utilizar o painel que gera mais energia por metro quadrado. Né? Então, opta-se pelo policristalino. Mas hoje em dia a questão de preço já está bem parecida, né? Então, na verdade, quando a gente faz um projeto, a gente acaba vendo mesmo a questão da área. Se for uma questão de que você tem a restrição de área, né? Você vai optar pelo painel menor que produz mais energia. E a questão de preço, que no final das contas é o que manda. Essa energia é gerada através do giro de um gerador. Né? Na energia solar, você tem os fótons batendo na placa de silício. Isso cria uma diferença de potencial, então aquele elétronzinho ali que está no lado negativo, ele pula para o lado positivo. Né? E com isso você cria meio volt. Essa tecnologia do silício ela é uma coisa que começou quando o homem começou a fazer satélites e tudo mais, então a gente está falando de algo que começou na década de 60, 70. Né? Já os motores elétricos é uma tecnologia muito mais antiga e os materiais que a gente usa são muito mais baratos. Então, para se ter ideia, o custo de instalação da energia eólica numa casa pode ser de 4 a 5 vezes mais barato do que você instalar um gerador fotovoltaico. Você também pode ter o excedente do lago, ou mesmo o que excedeu da cisterna. Você pode, então, ter o que sobra de água do seu lago. Pensando num ladrão, ao invés de você permitir que essa água vá embora, você pode direcionar para jardins de chuva, por exemplo. Ou mesmo a água que está sobrando da cisterna, do ladrão dela.
direciona para o jardim de chuva, que é um canteiro rebaixado. O jardim de chuva, ele tem de 10, 15 até 25, 30 centímetros no máximo de profundidade. E a função principal dele é reter água. Quantas vezes você está andando na cidade, ou mesmo na volta da sua casa, e você repara que a água que cai no jardim logo começa a correr para fora? Então, o jardim de chuva ele é feito para armazenar. Então, a água cai dentro dele. Você pode colocar uma calha de uma casa indo para ele, ou você pode direcionar o pavimento da frente da sua casa ou do seu terreno, da tua propriedade, para dentro do jardim de chuva, de forma que a água caia ali, abasteça o teu lençol freático, fique disponível para as plantas, porque estando úmido o solo, as plantas têm mais disponibilidade de água, elas vão crescer mais. Você provavelmente vai dispensar rega, você não vai regar, a não ser em períodos muito secos. E você pode usar essas plantas para comer, inclusive. O jardim de chuva não precisa ser um jardim ornamental, você pode plantar o que você quiser. Então nós vamos passar para vocês noções básicas de legislação e de direito, aspectos jurídicos básicos sobre todos os aspectos, as questões referentes à criação e ao planejamento de uma ecovila. Basicamente, vamos falar de propriedade, acesso à propriedade, o que vocês têm que tomar cuidado, quais são as questões que vocês têm que levantar antes de adquirir um imóvel, antes de começar a planejar, a procurar, a sair à procura de um imóvel para poder instalar a ecovila. E também vamos tratar daquelas questões relacionadas a qual modelo jurídico vocês vão poder escolher, quais são as leis, então, que vão interferir em relação ao imóvel urbano ou rural. Então é o seguinte, em relação à maior parte dos imóveis urbanos, nós temos que levar em consideração a legislação urbanística que é definida pelo município. O município que é o ente da federação que vai estabelecer aquelas que são as limitações urbanísticas ao direito de construir. Então, geralmente, o ideal é que vocês tentem verificar se o imóvel que vocês estão pensando em adquirir, se esse imóvel ele está localizado na zona urbana ou na zona rural, se o plano diretor, se o município em que esse imóvel está localizado, ele prevê algum tipo de restrição ao direito de construir, algum tipo de zoneamento para aquela área em que é localizado o imóvel. Isso vocês vão verificar no plano diretor, na lei de uso e ocupação do solo, que também é uma lei municipal, na lei de zoneamento. O zoneamento geralmente ele é uma parte do plano diretor da lei de uso e ocupação do solo. Temos que verificar também a lei de parcelamento do solo, que vai definir se ali pode ser feito um loteamento, se ali pode ser feito um condomínio. O que isso vai significar na prática? Significa dizer o seguinte, bom, eu tenho um imóvel com determinado tamanho, localizado num determinado local do município. Vendo o zoneamento, vendo o plano diretor, eu vou verificar se aquele município determinou para aquele imóvel determinadas restrições urbanísticas. Pode ser que aquele município tenha determinado que naquele setor, naquela zona da cidade, você não possa construir mais de uma construção, de uma casa por imóvel, ou que aquela área ali é uma área estritamente comercial, não pode ser residencial. Enfim, uma série de regras, inclusive de parâmetros urbanísticos em relação ao aproveitamento da terra, ao gabarito, enfim. É uma série de regras importantes. E é importante que vocês tenham essa visão anterior à aquisição do imóvel, porque pode inviabilizar o empreendimento de vocês. Vamos imaginar que eu adquiro um imóvel com características rurais, mas esteja dentro de uma área urbana, que esteja prevista ali pelo zoneamento do município, pelo plano diretor, que seja uma área de expansão industrial. Então ali está prevista apenas a possibilidade de construção, de aproveitamento industrial daqueles imóveis. Eu vou estar comprando ali um imóvel que eu não vou poder aproveitar para aquilo que é o meu objetivo, para a criação de uma ecovila, colocar ali residências, enfim, e vai criar aí um problema. Eu não vou conseguir aproveitar aquele imóvel daquele jeito que eu quero. Então é bom que vocês saibam essas regras antes de adquirir, de até se interessar pelo imóvel. Então, uma primeira análise que vocês têm que fazer.
Às vezes a gente se empolga querendo organizar um mutirão. Vamos fazer um mutirão que vai ter o feriado, tá bom, vamos fazer o quê? Qualquer coisa, vamos fazer um dormitório, vamos fazer um galinheiro. E aí você faz o mutirão, se empenha, sem que aquele elemento que você está querendo incluir dentro do seu desenho geral, sem que ele tenha sido previamente planejado. E aí às vezes você pode construir uma edícula, um galinheiro, alguma coisa, numa área que depois você vai acabar tendo que demolir porque você viu que aquela área era ideal para outro uso, por exemplo, né? Então o primeiro passo é a gente estar com o croquis de zoneamento e o uso do solo pronto antes de definir o mutirão. Até porque, como eu mencionei, às vezes você pode estar cometendo um crime ambiental dependendo do tipo de edícula que você vai construir e onde você vai localizar essa construção. Aqui a gente até colocou aqui algumas imagens mesmo de uma casa sendo demolida pelo INEA, né, por ter sido construído numa área irregular. E aqui a questão de uma estufa que foi mal localizada, não foi identificado o setor de vento ali e o vento arrebentou o plástico. Então antes da gente planejar essa edícula, a gente tem que estudar direitinho aonde ela vai ser localizada. Olha, como vocês podem ver, é rápido, não faz muita força e só dá uma demonstrada aqui no furo. Essa broca especial do Japão não deixa serpilha dentro do furo. Quem quiser tentar, eu conheço um torneiro mecânico, vou mandar fazer, olha, não recomendo porque as brocas de tentativa de réplica dessa aqui, para mim, nunca funcionaram. Então, olha só, legal, o furo está ali. Então, a distância dos furos é mais ou menos isso aqui, é um palmo fechado, tá? E a gente não vai fazer em linha, então vou começar a virar a tora, legal, e começar a fazer os furos em espiral. Ó, uma distância mais ou menos assim, de uma mão fechada. Vai virando a tora. Esse manejo de shiitake em tora, gente, uma coisa que eu não falei, é que o ideal é que sejam 2 pessoas, pelo menos, fazendo o manejo, tá? Enquanto um vai virando a tora, o outro vai furando, por exemplo. Vai partir para inoculação em si. Estou abrindo aqui. É muito simples. Aqui está o inoculador, aqui está o inóculo. Você vai pegar o inóculo. Tem que pilar dentro do inoculador. Essa é a parte chata em relação a esse inoculador manual. O bom é porque é super barato. É um investimento super barato. Vai apontar o inoculador para o furo e pimba. Inoculou. Ainda dentro dessas glebas, pode ter diferenças quanto à cor, textura do solo, ou outra característica significativa que diferencia uma gleba da outra. Aí temos que fazer nova divisão. Devemos sempre chegar a uma gleba que seja homogênea. Então, após realizar essa divisão em glebas homogêneas e já termos definidos qual será a área que queremos analisar, iniciamos a coleta das amostras. Então, ao meu ver, se nós trabalharmos nesse sentido, produzirmos alimentos nesse sentido, muito mais do que uma técnica, a agrofloresta vai ser uma grande revolução de passar a valorizar novamente o homem do campo, o conhecimento tradicional da terra, trazer cultura para a agricultura e parar de fazer uma agricultura burra, que é essa agricultura convencional proveniente da Revolução Verde que nós fazemos hoje em dia. Uma agricultura que ignora as dinâmicas naturais de cada ambiente, uma agricultura que só planta uma coisa, uma agricultura que já vem com modelos e pacotes tecnológicos prontos. A agrofloresta permite que a gente volte a valorizar as coisas mais essenciais da nossa vida e parte de um princípio que o ser humano também é um animal que enriquece ao invés de empobrecer. Sendo assim, nós teremos a oportunidade de voltarmos a ser seres queridos pela Mãe Terra e alcançar um balanço energético positivo. Na agrofloresta, nós temos basicamente 2 formatos de plantio, né? Um formato em linha, que a gente chama de leiras, e outro formato redondo, que a gente chama de ninhos, né? E aqui é um exemplo de um ninho agroflorestal, uma borda grossa e o centro côncavo, né? Dessa forma
a gente reproduz o ventre materno e um ninho de passarinho. Como eu falei, todos os nutrientes, os enzimas, a umidade vai estar concentrando na parte mais baixa, que é o centro do nosso ninho, onde nós estaremos fazendo o canteiro. E agora nós vamos aprender a fazer uma muda de banana. É comum o pessoal pegar a muda inteira assim, cavar um buraco e enterrá-la, né? Mas ela é mais eficiente, esse plantio vai ser mais eficiente, vai trazer uma produtividade maior se a gente plantar simplesmente a raiz da banana. Então nós vamos vir aqui e cortar a banana aqui embaixo. Dessa forma, ok? E agora nós temos que vir limpando a raiz. Todas essas raízes aqui, elas são de uma família de banana antiga, de uma toceira antiga de banana. E para ela iniciar uma nova família, a bananeira, para ela começar a produzir, ela tem que ter no mínimo 3 indivíduos na família dela. Para ela iniciar uma nova família, ela precisa se livrar dessas antigas raízes e lançar novas raízes, né, com essa nova informação dessa nova família. Então, se eu cortar essas raízes, eu vou estar acelerando o processo para que ela jogue novos filhotes e eu comece mais rápido a produzir banana. Então eu pego o meu facão aqui e ao invés de bater ele, eu simplesmente encosto e venho arrastando. Já que a banana são folhas sobrepostas. E se eu vier batendo assim, vai ter um risco muito grande de eu não cortar somente as raízes e fazer um machucado na carne da banana. E dessa forma, cria-se um lugar propício para desenvolver uma broca ou alguma coisa do tipo, né? Que pra gente não é interessante. Então eu encosto meu facão na toceira da bananeira, no bulbo dela, e venho arrastando, tirando essas raízes mortas. Limpando todo o meu bulbo, até que ele fique com essa aparência aqui. Tá? Tá bem limpo. Tirei as raízes mortas. Aqui estão as raízes mortas, vira matéria orgânica. E isso aqui agora está pronto para plantar. Eu vou plantar ele quase de cabeça para baixo. Em vez de plantar assim, na qual ela iria nascer aqui a bananeira, eu vou plantá-la assim. Dessa forma, ao nascer, ela vai fazer um joelho. Ao fazer o joelho, necessariamente ela tem que jogar um novo tubérculo aqui. E esse novo tubérculo já é o início de um novo filhote, né? Então eu plantando ela angulada, não totalmente de cabeça para baixo, mas angulada, eu forço ela a fazer esse chifre, e ao fazer o chifre, ao fazer o joelho, ela já inicia o processo de estabelecer sua família. Assim eu vou ter uma produtividade maior e mais rápida com a bananeira. Então aqui iremos tirar, primeiramente, essa matéria orgânica que estava cobrindo o centro do canteiro, para agora cavar um buraco aproximadamente de uns 60 centímetros para essa muda de banana. Vai variar também do tamanho de muda de banana. Tem as mudinhas bem pequenininhas que eu posso cavar 30 centímetros, que está ótimo. Tem outras já bem grandes que eu vou ter que cavar 80 centímetros para plantar ela. Então vai variar do tamanho da muda. Isso aqui é uma muda média e 50, 60 centímetros para ela já é o suficiente. Uma vez que eu cavei os 60 centímetros para poder plantar a banana, como eu falei anteriormente, eu não vou colocar ela assim, de cabeça para cima. Eu vou colocá-la quase de cabeça para baixo, para ela fazer essa direção do joelho. O que é importante essa hora eu perceber? Para onde o terreno é inclinado, né? Se o terreno for naquela direção, eu tenho que botar a minha muda de banana inclinada para essa direção. Se eu colocar ao contrário, a muda de banana inclinada contra o terreno, o gasto energético para ela conseguir subir, prosperar,
fazendo força contra todo o fluxo energético do terreno que flui de acordo com a gravidade para lá, vai ser muito grande a perda energética, né? Então, para eu otimizar, eu tenho que plantar minha muda de banana no sentido do fluxo energético, que no caso aqui é para lá, onde a gravidade, onde fica a área mais baixa, onde fica o nível de base, onde a gravidade puxa, tá? Então eu pego a minha muda de banana, coloco quase de cabeça para baixo e coloco sobre o sol. E uma coisa que a gente pode utilizar para cobrir o nosso solo, que seria bem interessante, é a matéria da própria banana. Ao meu ver, depois das árvores, da madeira, a banana é a matéria mais rica que a gente tem. Se você pegar a banana aqui e abrir ela no meio, você vai perceber que ela funciona como uma esponja, né? Ela é uma ótima reguladora de umidade do solo. Quando temos um excesso de chuva, essa esponja, ela suga o excesso de água. Quando entramos num período de escassez de água, essa esponja vai liberando lentamente a água para o sistema. Ou seja, a matéria orgânica da banana, aberta dessa forma e colocada sobre o solo, regula naturalmente a umidade do solo. Pode ver quando eu aperto aqui, ó, quantidade de água que escorre dela, né? Muita água. Então a gente pega isso e pode usar como sendo a borda do nosso ninho também. Então eu venho aqui bem na borda e venho encaixando essa matéria orgânica para vir regulando a umidade do terreno. E agora eu vou começar a preparar a estaca. O principal fator aqui que a gente deve estar atento é no sentido da estaca. Aqui estava a parte apical e aqui a parte basal. Isso é importante porque na hora que a gente for colocar na sementeira para criar a raiz, a gente não pode inverter a posição da estaca. Então a gente tem que manter a parte de cima e a parte de baixo no mesmo sentido. Como que a gente faz isso? Para a gente não se perder, né? Principalmente quando a gente está preparando muitas estacas. Eu faço um corte aqui na parte de cima, eu faço um corte em bisel, um corte transversal, tá? E vou começar a preparar a minha estaca. As raízes e as brotações serão emitidas a partir dessas gemas que tem no ramo. Então eu vou contar mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemas. E vou fazer um corte reto na 8ª gema aqui. Pronto. Então aqui eu já tenho a minha estaca. Eu sei que a parte de cima está cortada em bisel e a parte de baixo está reta. Bem próximo aqui da gema, né? Essa gema aqui que vai virar a raiz. Então separei aqui a minha primeira estaca. Bom, queria agradecer a sua atenção. Nessa segunda aula do workshop Viver Fora do Sistema, nós selecionamos alguns trechos do curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis para que você pudesse ter uma ideia. E selecionamos trechos que trouxessem informações valiosas para você que deseja se tornar um gestor de empreendimentos sustentáveis ou você que tem uma terra e já quer aplicar esses conhecimentos da permacultura na sua terra. Na próxima aula do workshop Viver Fora do Sistema, nós daremos detalhes sobre o processo seletivo para aquelas pessoas que desejam ser alunos do curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis. Te esperamos na próxima aula. Muito obrigado!